Aprovado o projeto de lei que define o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, a Câmara discute o plano de carreira dos professores da rede pública municipal e uma nova alternativa para o turismo da região, a perspectiva de construção de uma ciclovia no Morro do Encano. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. E olha só, a Câmara aprovou nesta semana o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde. A questão da insalubridade ainda vai ser discutida, mas é uma grande conquista para a categoria. Acompanhe. Foi votado e aprovado na Câmara o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias. Nas 2 últimas semanas, as agentes estiveram aqui na Câmara participando de reuniões para, além do salário, garantir o adicional de insalubridade das funções. O projeto entrou em votação em regime de urgência na Câmara no dia 4 de julho. Naquela noite, agentes participaram da sessão e falaram com seus representantes, os vereadores, sobre o descontentamento da categoria com as mudanças de carreira propostas no projeto. O regime de urgência especial foi alterado para regime de urgência simples, o que permitiu a discussão da proposta nas comissões da Casa e também a interação entre Executivo, Legislativo, CISEMI e agentes. Uma preocupação dos agentes era em relação à insalubridade que eles pararam de receber. Em reunião, na última segunda-feira, dia 18, a prefeita Nilza Simas garantiu a realização de um laudo técnico para avaliar o grau de insalubridade e a retomada do adicional da categoria em 20%, até que o laudo seja finalizado. Essa porcentagem foi sugerida pelo vereador Léo Cordeiro, com o apoio de todos os vereadores da base. Essa aí é uma luta, né, das agentes comunitários de saúde e também dos agentes de combate às endemias, e que os vereadores abraçaram essa causa. Em relação à insalubridade da atividade delas, houve agora uma emenda constitucional em que definiu que essa atividade é insalubre, mas não diz qual o nível. Então o município ainda não tem um laudo válido, né, para dizer qual é esse valor da insalubridade, e nós fizemos essa indicação no sentido de colocar os 20%, que é o que elas já recebiam, né, há um tempo atrás. E aí tivemos a surpresa, aprovamos hoje então um projeto de lei que veio do Executivo já nesse sentido, atendendo essa solicitação dos 20%. Então foi uma luta que todos se uniram, né, as agentes, o CISEMI, o Legislativo e o Executivo, e que todos saem ganhando aí com essa realização e com essa demanda que elas mereciam e agora conquistaram. O laudo vai especificar o grau de insalubridade das categorias e pode ser fixado em 10%, 20% ou 40%. Caso seja em porcentagem maior que a recebida, os agentes recebem retroativo. Caso o laudo venha com grau mínimo, tem que ser ressarcido aos cofres públicos. Na mesma sessão, uma emenda da Comissão de Justiça e Redação Final foi aprovada, dando prazo de 60 dias para que o município apresente o resultado do laudo. O plano de carreira do magistério, dos professores da rede municipal de ensino aqui de Itapema, também foi pauta de discussão aqui na Câmara de Vereadores nesta semana. O vereador Léo Cordeiro, por exemplo, sugeriu a equiparação dos salários para as regências de classe. A Câmara de Vereadores de Itapema encaminhou um anteprojeto de lei para a Prefeitura alterando a lei que trata do plano de carreira do Magistério Municipal. No dia 24 de maio de 2022, o presidente do CISEMI, Fernando Castanheira, acompanhado por profissionais da educação, reuniram-se com os vereadores para discutir sobre a equiparação dos percentuais referentes à regência de classe dos profissionais. Na ocasião, os servidores destacaram que no município há percentuais diferentes para os professores, dependendo da turma que eles lecionam. Professores do 3º ou 9º ano recebem 15% de regência de classe. Já para os profissionais do 1º e 2º ano, a regência é de 20%, assim como na educação infantil. Conversamos com o vereador Léo Cordeiro, que encaminhou a indicação com o anteprojeto para a Prefeitura, com o apoio de todos os vereadores da Casa. Então, isso já é uma reivindicação antiga aqui das profissionais da educação, né, que busca ter uma reforma na legislação que atende elas, para equiparar, né, a questão dos percentuais de regência de classe. Nós tivemos uma reunião com algumas professoras aqui, né, principalmente da educação infantil,
junto com os vereadores, também com o CISEM, né, o nosso sindicato aqui dos funcionários públicos. Então, né, já que o município, né, nós como vereadores não podemos legislar, ficou combinado naquele momento que eu faria uma indicação, né, convidaria todos os vereadores para assinar junto, enviando um anteprojeto de lei já nesse sentido, para que o Executivo aí nos responda com um projeto de lei para nós votarmos e termos então essa equiparação da questão da regência de classe para os profissionais da educação, aqui os profissionais da educação infantil. O presidente do CISEM, Fernando Castanheira, destaca que com a união do Legislativo, sindicatos, servidores e prefeitura, quem ganha é o cidadão. Com a união, Gabi, dos poderes, né, executivo, legislativo, o sindicato e principalmente a categoria, nós conseguimos o que almejamos. E no final, quem ganha é a população, que vai usufruir, né, dos serviços prestados por esses profissionais. E falando em educação, o vereador Adriano Pivotto sugeriu esta semana que as escolas da rede municipal de ensino passem a trabalhar sistemas de compostagem para a educação das crianças em relação à redução da produção de lixo e para a redução de lixo das próprias unidades educacionais. Acompanhe. A compostagem é um processo biológico no qual a matéria orgânica se transforma em um material rico em nutrientes que pode ser utilizado nas plantas. Os restos de comida, as cascas de frutas e legumes, por exemplo, são compostos por matéria orgânica. Uma indicação proposta pelo vereador Adriano sugere que as escolas do município realizem o processo de compostagem com os resíduos gerados por elas, diminuindo o volume de lixo encaminhado para o aterro sanitário, promovendo a sustentabilidade ambiental. No período de março a junho de 2022, Itapema produziu uma média de 2.500 toneladas de lixo que foram enviadas para o aterro sanitário. Com a proposta, o vereador tem o objetivo de reduzir esse número. É muito importante que as crianças, né, geralmente nossas crianças estão afastadas da terra, né? A gente vive em apartamentos, né? E a gente tem observado quando essas crianças vão lá para a terra, isso ajuda muito até na convivência entre eles, né? Auxilia muito nas crianças. E a composteira é o quê? É utilizar sobras de alimentos da merenda, da sobra do alimento da escola, para quê? Fazer adubo, fazer insumos e que as escolas possam então ali fazer as hortas comunitárias, uma horta na escola. O Ministério do Meio Ambiente fornece um manual de compostagem doméstica, comunitária e institucional de resíduos orgânicos, que ensina como fazer a compostagem em casa. De acordo com o Ministério, cerca de 50% dos resíduos urbanos gerados no Brasil são orgânicos e poderiam ser reciclados em casa ou em escala industrial. E cada vez mais o turismo está presente praticamente o ano todo no dia a dia aqui da cidade de Itapema. Durante o inverno, fora da temporada de verão, uma das alternativas é curtir as belezas naturais além da praia. O vereador Juan Bach sugeriu que sejam construídos equipamentos para favorecer esse turismo. Um deles, a construção de uma ciclovia no Morro do Encano, que contribuiria também para a mobilidade urbana. Estão tramitando na Câmara de Vereadores de Itapema 2 importantes projetos complementares do município. Um deles define o cone de sombreamento do bairro Canto da Praia e o outro as operações consorciadas. Uma delas, a Operação Enzo Borges, que é a regularização da Rua 450, e a Operação Meia Praia, que trata do alargamento da faixa de areia da praia. Na sessão do dia 19 de julho, os 2 projetos entraram em pauta com pedido de regime de urgência especial da Prefeitura. Em casos assim, quando aprovados pelo Legislativo, o projeto é votado na mesma noite. Porém, após conversa com a Prefeitura, apenas o projeto que define o cone de sombreamento passou por votação. O projeto que define as operações consorciadas foi definido como simples, com a justificativa de que novas considerações trazidas pelos moradores da 450 precisam ser analisadas no caso da Operação Enzo Borges e também considerações feitas pelo Sinduscom no caso da Operação Meia Praia. Durante a semana, uma reunião com os interessados será realizada na Câmara para os ajustes no projeto. Os 2 projetos precisam ser votados em 2 etapas. O secretário da Casa explica o procedimento. Projetos de leis complementares, eles têm uma diferença dos projetos de lei ordinário. Projeto de lei ordinário, eles disciplinam normas gerais. As leis complementares, elas vêm a complementar aquilo que a Constituição ou a lei orgânica deixou para ser feito por lei. Então, esses projetos eles determinam que
como é uma continuidade da própria lei orgânica, eles têm que ter 2 votações, assim como uma alteração na lei orgânica. Muda-se também, quando é um projeto de lei complementar, o quórum de votação. Ele, em vez de ser maioria simples, que é de todo o projeto de lei ordinário, ele passa a ser maioria absoluta, que seria metade da Câmara de Vereadores mais 1. O projeto de lei complementar que cria a linha de cone de sombreamento do bairro Canto da Praia, garantindo que a faixa de areia não tenha sombra antes das 3 horas da tarde do dia 31 de dezembro, passou pela primeira votação, sendo aprovado pela Câmara. Cada vez mais a travessia entre Camboriú e Itapema de forma direta, sem o uso da BR-101, ela vai ficando importante. Com uma ciclovia vai ficar melhor ainda, com certeza. E este foi o nosso Jornal da Câmara desta semana. Muito obrigado pela sua companhia. Você quer saber mais informações sobre o trabalho dos vereadores de Itapema? Continue ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima semana.